Frio e calculista. Calma, não é nenhum ataque ao jogador, muito pelo contrário. É dessa forma que, pra mim, o Cole Palmer, ou o Cold Palmer, como é conhecido, se comporta em campo. E agora eu vou te mostrar por que eu usei esses adjetivos para classificá-lo, com a ajuda do One Sport Analyzer. O que mais me encanta no jogo do Palmer é a capacidade de leitura de espaço. Aqui ele nota que a distância entre o Kadioglu e o Webster está muito grande. O Palmer então indica para o Sancho onde ele quer o passe. Ele se movimenta nas costas do Webster, no ponto cego, digamos, do zagueiro, para fazer o gol. Já nesse lance, ele vira o pescoço e observa que o Andersen está de olho no Nicolas Jackson. Então o zagueiro do Fulham não vai deixar a última linha para dar o combate. O Palmer pede a bola para o Colwill e observa a distância dele para o Lukic, o volante do Fulham. Nessa hora, ele já calcula o tempo que ele vai ter para dominar e girar. É o que o Palmer faz. Recebe entre os dois volantes do Fulham, passa por eles e com um chute bem colocado, marca o gol do Chelsea. Desde que deixou o City rumo ao Chelsea, o Palmer cresceu muito de rendimento. Os números mostram isso. Nas últimas 2 temporadas foi o artilheiro do time e líder de assistências. Para essa agora, o Maresca montou uma estrutura que tira o melhor do Palmer, ou pelo menos tirou durante um pedaço da temporada. O Chelsea parte desse 4-2-3-1 aqui, que fica muito na teoria. Sem a bola, o Pedro Neto volta pelo lado esquerdo, o Madueke pelo lado direito e o Palmer fica mais à frente com o Nicolas Jackson. Agora, com ela, a estrutura é muito diferente. Ponto interessante da gente analisar, a forma como o Maresca utiliza os dois laterais por dentro. Geralmente numa saída de 3, então aqui temos o Chalobah, o Colwill e o Cucurella. Esse zagueiro do lado direito aqui pode ser também o Fofana, que na reta final da temporada estava machucado, por isso foi desfalque. O Nicolas Jackson é o centroavante. O Reece James joga mais por dentro, junto com o Caicedo, e o Enzo Fernandes avançam uma casinha. Na prática, o Chelsea abre os seus 2 pontas, eles dão largura ao time e a ideia é que eles sempre fiquem no 1 contra 1 contra o lateral do adversário e ter muitas vezes uma superioridade numérica. Então, Enzo, Palmer, James e Caicedo por dentro, 4 homens contra o 10, o 5 e o 8 do adversário. Algo que o Chelsea utilizou muito durante o começo da temporada foi atrair a pressão do adversário com esse tipo de saída, para que o adversário encaixe homem a homem e assim um dos 2 meias sobre nas costas, ou o Enzo Fernandes ou então o Cole Palmer. Dá uma olhada como o Badiashile conduz a bola e pisa nela. A intenção dele é atrair a pressão do Sarr, chamar o defensor adversário. A partir do momento que o Tottenham encaixa essa marcação, o Chelsea vai tentar achar Palmer e Enzo nas costas dessa pressão do Tottenham. O Palmer já domina acelerando e nesse mesmo momento o Nicolas Jackson já ataca a profundidade. O centroavante do Chelsea, no entanto, não vai aproveitar a oportunidade. 3+2 na base da jogada de novo. O Southampton encaixa a marcação e dessa vez o Gusto faz o passe para o Madueke, o ponta do lado direito. Nesse momento, o Chelsea está em vantagem numérica, 5 jogadores atacando a última linha do Southampton. Tem só 4 jogadores para se defender. A ideia é deixar os pontas em situação de mano a mano contra os laterais adversários, o que é um preceito do jogo do Maresca. O Madueke parte para cima, o Palmer recebe a bola, gira e acha o Cucurella, que era quem alargava o campo para o Chelsea do lado esquerdo. O Cucurella cruza de novo para o Madueke completar a jogada para a defesa do goleiro do Southampton no caso. Se a saída com 3 zagueiros e 2 volantes não for suficiente, o Chelsea tem repertório. Quando necessário e pressionado nos primeiros metros de campo, o Chelsea recorre ao goleiro Robert Sanchez como um jogador a mais na primeira fase de construção. O Fofana tá sem opção de passe. O Gusto então faz um gesto para ele voltar a bola com o goleiro, o Robert Sanchez. O Brighton tem 3 atacantes encaixados nos 3 zagueiros do Chelsea. Repara agora, o Chelsea tem um homem a mais para sair jogando. O Sanchez faz um papel de um zagueiro junto com o Colwill. O Cucurella fica pela esquerda, o Fofana abre como se fosse um lateral direito, mas é zagueiro. O Gusto, que em teoria é o lateral direito, vem por dentro como um volante ao lado do Caicedo. Mais uma vez para comprovar, o Chelsea usa os 3 na saída com o Cucurella, o lateral esquerdo, sendo esse terceiro elemento. Gusto por dentro com o Caicedo, Palmer e Enzo como os 2 meias. De novo, o Brighton encaixa nos 3 homens da saída do Chelsea.
a estrutura vai ser a mesma. Sanches como um zagueiro junto com o Colwill, Cucurella pela esquerda, Fofana abre pela direita, Gusto e Caicedo por dentro. A ideia é atrair a pressão para encontrar os meias nas costas. É o que o Colwill faz, ele acha o Enzo. No momento em que o Enzo domina e gira, o Chelsea já tem 4 jogadores atacando a profundidade. Ele faz o passe no Palmer, que acaba desperdiçando a oportunidade chutando na trave. Outra forma de obter superioridade numérica é com um centroavante do time. No caso, o Nicolas Jackson baixa para ser o 5º homem junto aos meias. Meio difícil de visualizar, né? Então vamos pro campo. A conexão é entre Colwill, o zagueiro, e o Nicolas Jackson. Se liga como é o centroavante do Chelsea que faz com que aconteça a superioridade numérica. 5 dos Blues contra 4 do Forest. Para os homens que se posicionam por dentro, é importante a capacidade de jogar em espaço curto. É o que faz o Malo Gusto aqui. Ele recebe cercado por 3 jogadores do Brighton, faz o passe no Nicolas Jackson, que fazia aquele movimento de recuo. Nesse instante, o Madueke já está pronto para atacar a profundidade. O Madueke arranca e rola para o Sancho marcar o gol do Chelsea. Mas a principal missão do centroavante é marcar gol, certo? Pois é, aí temos um probleminha. O Nicolas Jackson marcou 10 nessa edição da Premier League, quando o índice de gols esperados era de quase 13. O cara que deveria ser o homem-gol do Chelsea desperdiçou 19 grandes chances. Vou repetir, 19 grandes chances na Premier League, segundo dados do SofaScore. Digamos que o Jackson vacilou algumas vezes diante dos goleiros adversários. Agora, eu confio que não vacila quando tem uma boa oportunidade. Se inscreve no canal, deixa um like e um comentário. Ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. De quebra, ainda me segue nas redes sociais, @leogens_ no Instagram e no TikTok. Outra peça importantíssima nessa engrenagem do Chelsea é o Moisés Caicedo. Foram 114 desarmes, o 4º melhor índice na Premier League. Além disso, venceu 58% dos duelos pelo chão. O grande mérito do Caicedo é que muitas vezes ele consegue antecipar o que vai acontecer na jogada. Quando o goleiro do Brighton indica o passe, ele já posiciona o corpo para ganhar tempo e fazer o desarme. Ao roubar a bola, no chão mesmo, ele já consegue entregar a bola para o Palmer, que finaliza para fora. Você percebeu nos lances que eu te mostrei ao longo do vídeo que o Chelsea foi um time muito vertical durante boa parte da primeira metade da temporada. Especialmente da virada do ano para cá, isso mudou bastante. E a explicação tem a ver com a defesa do Chelsea. Essa estrutura não é só importante para o Chelsea no momento de ataque. Ela é fundamental no momento em que a equipe perde a posse. O Maresca entende que com esses 5 homens aqui, fica mais fácil de se defender no momento de transição defensiva. Ou seja, quando o Chelsea perde a bola e precisa se recompor. Com um time muito direto, em alguns momentos, essas peças não tinham o tempo necessário para se posicionar nos lugares específicos, o que vai fazer com que o time esteja mais suscetível a contra-ataques. Outra explicação está no fato das equipes terem percebido que o Chelsea gostava de jogar no espaço. Com isso, passaram a se defender mais próximo da própria área e jogar no erro do time do Maresca. Esse lance é bem representativo. O Enzo tem o controle, mas não encontra uma boa opção de passe, então ele precipita a jogada com uma bola longa. O Ipswich recupera a bola. Mesmo assim, o Chelsea ainda tem a chance de cortar o contra-ataque numa situação em que 4 jogadores dos Blues cercavam o centroavante do Ipswich. O corte não acontece, ele gira e agora vai ser criada uma situação de 2 contra 1 contra o Cucurella. O Johnson é lançado em velocidade, faz o cruzamento e o inciso marca o gol do Ipswich. Com um time mais cadenciado, da virada do ano até o fim da temporada, o Chelsea teve uma diminuição na média de gols marcados por jogo, de 2,4 para 1,9, mas a defesa melhorou principalmente a partir de março. Até esse mês, o Chelsea tinha sofrido 36 gols em 27 partidas na Premier League, uma média de mais de 1 gol por jogo. Agora, de março até o fim da temporada, o Chelsea sofreu 7 gols em 11 jogos, uma média de 0,63. O Chelsea fecha com a 3ª melhor defesa da Premier League, o que foi um avanço se comparado à temporada passada com o Pochettino. E com um índice de gols esperados de 67,8, 67,8.
o que significa que o time criou boas chances, só faltou aproveitá-las melhor, né, Nicolas Jackson?